É muito bom poder orarmos, estarmos diante de Deus, clamarmos, orarmos pela nossa família, pelos nossos filhos. É uma maravilha, é um privilégio ter aí a possibilidade de crescer em graça e conhecimento de Deus e estarmos juntos, palmilhando aí a cada dia essas coisas que temos que conversar, que temos que orar. Muitos de nós gostaríamos de ter a nossa vida cada vez melhor com Deus, sermos mais felizes, gozarmos de mais paz. A necessidade que temos de uma vida de coerência com a vontade de Deus resume muito da paz que Ele deseja nos dar, que Ele quer nos dar a cada dia. Quando nós estamos seguindo a nossa vida contrária à vontade de Deus, há conflito, a desunião, a discórdia, a dificuldade. Quanto mais coerente com a vontade de Deus estivermos, apesar de existirem também conflitos, mas eles nos abalarão menos, nós seremos menos sacudidos. Nós estamos muito acostumados a viver apenas por aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós tocamos, sentimos. Isso tem a sua relevância, com certeza tem. Mas é extremamente importante que nós entendamos o papel de cada uma das coisas. A essência, em especial, daquilo que é espiritual, que é emocional, está justamente no viver a coerência da vontade de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas, do material, do espiritual, do físico, do emocional. Então, é a completude da nossa coerência com Ele que faz a diferença. Ele sustém todas as coisas. É na graça de Cristo que nós existimos e nos movemos, sendo nós pecadores. É na graça dele que não há sobre nós a sua condenação. É na graça dele que nós, na graça renovada dele, que nós alcançamos a misericórdia de Deus todos os dias. Graça que foi feita no seu sangue derramado uma vez por todas, mas que perpassa todo o tempo. Tanto o tempo antes da cruz, como um cheque pré-datado, como o tempo após ela. Antes a certeza daquilo que viria, agora a certeza daquilo que existe, e na intercessão contínua do nosso Senhor Jesus por nós no santuário celestial. Inclusive na fase em que estamos vivendo, que é a fase do juízo investigativo, ao qual já estão sendo rolados os nomes dos salvos. E em breve chegará a nossa vez, se já não chegou. Nós não sabemos. Devemos, então, estarmos prontos cada vez mais para isso. Uma das formas de nós representarmos o grau do sofrimento e a atitude mental diante do sofrimento vem justamente de como nós lidamos com aquilo que nos afeta, que nos causa apreensão. Uma das definições da apreensão é justamente medida pela ansiedade. Então, nós ficamos ansiosos, apreensivos, porque algo está nos incomodando e nos faz imaginar como deveria ser. E isso tem a ver com esperança, tem a ver com fé. E quando administramos isso bem, isso nos remete a uma vida eterna, lá no céu e ainda aqui, já com Cristo, podendo ser vivida. E aí nós percebemos a realidade onde estamos e há um sofrimento, porque há uma frustração, nós gostaríamos de estar no céu, mas ainda estamos aqui. Se administramos bem isso e nos adaptamos, abrindo mão das ilusões, não da situação futura, da esperança da vida eterna, mas da ilusão de que nós queríamos estar lá, mas não estamos. Ainda estamos aqui no mundo de pecado. Abrimos mão de saber que estamos aqui, então por isso não queremos estar lá, mas não estamos ainda. Então abrimos mão de estar lá agora, mas não abrimos mão de estarmos lá no futuro. E entendemos que precisamos aceitar aquilo que provoca ansiedade agora. Aceitar por quê? Porque é a vontade de Deus para esse momento. Deus não queria o nosso sofrimento. Deus não queria a dificuldade que existe em nossa vida. Porém, Ele permite que isso chegue, tendo sido trazida por nossa própria vontade, tendo sido trazida pela vontade de outras pessoas, ou pelo tentador para nos tentar. Deus permite que assim seja,
para que nós possamos aprender com o sofrimento, termos o nosso coração edificado, nosso caráter edificado, testemunharmos devidamente diante das outras pessoas, revelarmos que o mal é mal e quando nós, como filho de Deus, sofremos com o mal, ele pode colocar um fim nisso. E também nos prepararmos para a missão eterna de garantir que o mal nunca mais volte ao se levantar, ao testemunharmos junto com Cristo do que é o pecado, o preço que ele exige, a morte do Filho de Deus e o que é ser alcançado pela graça. Essas três coisas garantirão por toda a eternidade que o mal nunca mais volte a se levantar. E nós temos parte importante nesse contexto, nos enrolar dessa história. Para que nós possamos contar essa história na vida eterna, temos que passar por ela nos dias atuais. Então, Deus permite essas coisas para que nós aprendamos. E é a nossa atitude ao aprender, aceitar isso, abrindo mão de querer viver isso agora, viver a eternidade agora, quando ela não é agora. O reino de Deus não é desse mundo. Nós estamos indo para lá, nos preparando para ir para lá, edificando o nosso caráter, testemunhamos que somos cidadãos do reino, mas que somos estrangeiros em terra, peregrinando em terra estranha. Agimos como estando lá, mas ainda não somos lá. O mal ainda está aqui. E nós queremos clamar ao nosso Pai para que Ele nos livre do mal. Não nos deixe sem Ele, porque temos que passar por aqui, porque nosso caráter ainda não está preparado para viver na eternidade. Ele precisa ser lapidado. Então temos que viver a essa altura, a coerência com essas coisas. É que vão fazer com que nós andemos em paz, apesar do temporal, apesar da dificuldade. Então nós nos adaptamos a esse mundo, nós ressignificamos os pesares que esse mundo causa na nossa vida, utilizando valores cristãos, o perdão, a fé, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a sinceridade, utilizando o amor, utilizando vários frutos do Espírito, vários valores cristãos, ressignificar, mudar o pesar desse mundo e viver melhor aqui. E termos as reações mais adequadas a um cristão. É essa coerência que eu me falo, para então podermos dizer que a oração do justo, porque a pessoa que assim vive permanece em Cristo, e por isso Jesus se torna justiça e justificador. A ação do justo. E isso vai, ao permanecer em Cristo, vai gerando a santificação do nosso caráter. E será, quando Jesus voltar, então, glorificado no tempo futuro, quando ele voltar de uma vez por todas. Ao fazermos isso, vivemos com maior tranquilidade. Assim, nós vamos vivendo isso, e uma das principais ferramentas para isso é justamente o que estamos fazendo aqui. Estudo da palavra e a oração. Vejamos agora o que diz a serva do Senhor sobre a oração. Como a oração traz força e espiritual acrescida, como ela acrescenta, como ela aumenta o poder espiritual a cada vez que oramos, cada vez que persistimos em oração. Diz assim a serva do Senhor para nós hoje. Aqueles que procuram Deus em segredo, contando ao Senhor as suas necessidades e pleiteando por ajuda, não suplicarão em vão. Amém? Teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Ao fazermos de Cristo nosso companheiro diário, sentiremos que os poderes de um mundo invisível estão ao nosso redor. E como nós percebemos isso? E ao olharmos para Jesus, tornarmos-nos semelhante à sua imagem. Glórias ao Senhor por essa promessa. Ao contemplarmos, ela continua, seremos transformados. Essa que muito provavelmente, se não é a maior, está no topo da lista das leis da mente. Somos transformados pelo que contemplamos. E é por isso que precisamos persistir em oração, porque a oração nos eleva ao céu. Ela não abaixa Deus a nós, o céu a nós. Ela nos eleva ao céu. A oração diz para nós mesmos
que estamos testemunhando, que estamos nos entregando ao Deus Todo-Poderoso, que nos ama, que cuida de nós. Ao fazermos isso, nos contemplamos. Ao permanecermos na oração, ao permanecermos no estudo da palavra, nós estamos contemplando. O caráter é suavizado, refinado, enobrecido para o reino dos céus. O resultado seguro está na relação e na nossa comunhão com o Salvador. Isso será um aumento de piedade, da pureza e do fervor. A piedade que piamente faz corretamente aquilo segundo o princípio de Deus, da pureza e do fervor. Haverá uma crescente inteligência na oração. Opa, aprendemos a orar inteligentemente. As palavras que usamos, o fervor dedicado, a intensidade colocada, o grau da entrega. Estamos a receber uma educação divina. E isso é ilustrado numa vida de diligência e zelo. Que palavra tremenda! E continua, o trecho ainda, que eu gostaria de destacar, ainda continua. A alma que se volta para Deus em busca de ajuda, de apoio e de poder através da oração diária e fervorosa, terá aspirações nobres, percepções claras da verdade e do dever, elevados propósitos de ação e uma contínua fome e sede de justiça. Mantendo uma ligação com Deus, seremos capacitados para difundir, entre outros, através da nossa associação com Ele, a luz, a paz, a serenidade que rege o coração. Serenidade que rege o coração. Estaremos em paz. Seremos transformados pelo que contemplamos. Estamos contemplando a Cristo. A força adquirida em oração a Deus, unida com um esforço perseverante em treinar a mente tem que ser treinada. Nossa mente não é a forma natural da mente se manifestar, não é essa. A nossa natureza se manifesta muito bem no pecado. Por isso que é natural, vem da natureza. Mas precisamos desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa natureza santificada, aquela que vai ser levada para o céu, o caráter. Treinando a mente na prática da consideração e do cuidado. Nos prepara para os deveres diários e mantém o espírito em paz sobre todas as circunstâncias. Uau! Que promessa maravilhosa! Tá? Isso vem de um texto não traduzido para o português. Thoughts from the Mount of Blessings. Seria algo como pensamentos do Monte de Bênçãos. Tá? Página 85. Monte Gerazim. Monte da Bênção. Nós estudamos há pouco na lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu sou professor da classe dos adolescentes. Está lá em Josué. Também está em Deuteronômio. Uma maravilha. Esse relacionamento, esse grau de entrega crescente na inteligência da oração, treinando a mente a contemplar o que precisa ser contemplado, e assim ela será transformada. Somos transformados pelo que contemplamos. Como está o nosso contemplar, a nossa contemplação? Aonde estamos demorando a nossa mente? Nos pesares ou na solução? No braço de Deus, querendo o seu poder e a sua bênção, ou em sua face, ao ser buscado, no exercer um relacionamento com Ele? Onde estamos nos demorando mais? Importante vivermos essa vida de oração. Importante dizermos isso. Vamos orar uma vez mais? Oremos. Pai de amor e de bondade, nós te agradecemos, Senhor, porque em Cristo Jesus, Tu proveste todas as coisas que precisamos para sermos feitos cidadãos do Teu reino, do reino celestial, refeitos e restaurados à Tua imagem e semelhança, sermos chamados Teus filhos.
Saímos da condição de pecadores miseráveis, apenas pó, para um trapo de imundície, para a condição de filhos do Pai das luzes, purificados pelo sangue de Cristo. Estamos aqui, Pai. O mal ainda nos aflige. Ele é real à nossa volta. Que possamos perceber-te como real. E mais real do que o mal é a tua presença, é o teu Espírito, é a intercessão de Cristo. Que percebamos isso e andamos coerentemente com isso. Ao unirmos a nossa vontade à tua e naquilo que ela está incoerente, nos submetermos a ti e vivermos e gozarmos da tua paz, que fizemos paz contigo, e nos apegarmos e apoderarmos da tua força, assim como diz a tua palavra, para prosseguirmos a cada dia. Obrigado, Senhor, por essa bênção. Que com, sem ou apesar dos males dessa vida, possamos prosseguir em paz. Em nome de Cristo oramos, agradecidos, entregues a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus.